boa noite a todos. Eu queria agradecer, né, a participação da Natália. Toda vez que a CIP convida para participar de aula, de discussão, a Natália está sempre com a gente. É, eu assisti a aula dela ano passado, achei muito interessante. Já assisti também as ideias, né, as do Zé, então eu chamei os dois, a Natália para apresentar, o Zé Bahia para nos ensinar também um pouquinho do que eles estão fazendo e do que temos, né, para fazer no Cispilonidal. Eu acho que a maioria de nós, né, cirurgiões, não gosta muito, né, por conta da recidiva, por conta das decências de ferida, por conta do cuidado pós-operatório. Então, acho que o que eles têm para trazer melhora um pouco, né, a nossa percepção do cispilonidal. Então, obrigada, Natália, obrigada, Zé Bahia, por estar aqui. E vamos começar, então, a aula da Natália. Obrigada. Boa noite, Ica. Boa noite, Zé. Boa Primeiramente, noite. agradecer o convite da sociedade, sempre um prazer, né, apresentar. O Cisto Pilonidal começou dessa forma mesmo que você falou, né? A gente agora avançando, né? Então, quando eu fiz lá a residência 25 anos atrás, a gente atendia até os 14, 12, 13, 14, e hoje a gente bate nos 18 anos. Então, o cisto pilonidal, que era uma coisa para mim só do adulto, ele passou a fazer parte da cirurgia pediátrica no Hospital do Servidor Público Estadual que eu trabalho. E eu tinha pavor de operar cisto pilonidal, porque eu aprendi lá atrás a fechar. E aí, quando eu cheguei no servidor, que eu revi o cisto, né? E aí eles já tinham uma conduta de deixar aberto, ficava 3 dias internado, entrava o pessoal do curativo. Então, era uma coisa que eu não queria fazer. Então, a história foi que um dia eu encontrei a Tina, todo mundo conhece a Valentina Collet, que faz prócto, né? Bastante. E ela me comentou desse aparelho que tinha, que era o Epsit, e aquilo, como diz o doutor Penha, né, foi a picada da aranha. Então, eu fui atrás do aparelho, eu fui atrás da empresa, da Stores, e cheguei na Stratner e eu consegui o aparelho emprestado. Foi na época da pandemia, eles estavam começando, eles me emprestaram, e por isso que eu tenho essa experiência grande com o Epsit, que eu vou passar aqui para vocês. Mas aí eu fui estudar tudo para poder entender e realmente hoje eu faço feliz. Não é mais aquela coisa obrigada, tá bom? Então vamos lá, a doença pilonidal, como a gente está dando aula para residente, vamos relembrar um pouquinho só para as bases. Então, a doença pilonidal é um quadro doloroso, infeccioso, associado a pelos que ocorre geralmente na região interglútea. A primeira referência dessa doença é de maio, feita por Maio em 1833. Quer dizer, há muito tempo que é observado. O termo pilonidal, pilos de pelos, nidos de ninho, é um ninho de pelos. Então, quando você abre aquilo que se resseca, você encontra um ninho de pelos. E essa descrição foi lá em 1800, desse ninho de pelos, e estava sempre associado a uns sinos. Então, tinha uma história de uma reentrância, de alguma coisa que tinha ali. E isso foi associado a uma doença congênita. Então, quando eles associaram isso a uma doença congênita, se pensou em teratoma e as ressecções nessa época eram amplas, amplas ressecções com retirada até do sacro. Só que daí veio a guerra. Como na guerra, a medicina evolui um pouco. É triste, mas evolui. E foi observado, foi por esse colega em 1949, foi descrito isso, a doença do jipeiro. Então, o jipeiro é aquele rapaz jovem que dirigia o jipe levando de um lado para o outro. Ele era um rapaz jovem que ficava muito tempo sentado dirigindo, né, um jipe batendo, e ele aparecia com essa doença que foi chamada doença do jipeiro, que era essa inflamação na região coxígea. Estávamos numa guerra, não podia perder soldado por uma doença simples. Então, o tratamento foi menos agressivo. Uma drenagem, ele melhorava, voltava para o trabalho. Não dava para mandar de volta para o seu país por causa de uma inflamação naquela região. Então, ali se entendeu que era uma doença adquirida, não uma doença congênita, e o tratamento poderia ser menos agressivo.
Quais são os três fatores? Isso eu faço questão de explicar para todos, para os pais, sempre que trazem o paciente para mim, que o problema está no pelo solto. Então, não é um pelo que não eclodiu, não é um pelo encravado, como todo mundo, como a cultura popular pensa, mas um pelo, um cabelo solto que entra para dentro. Então, ele precisa de um tripé, que é o pelo solto, a pressão desse pelo naquele local que encontra uma reentrância, um sinus, uma fragilidade naquela região. Então, ele tem todas as circunstâncias para entrar. A partir do momento que esse pelo entra, ele forma uma reação de corpo estranho e uma infecção local. E ele procura uma saída. Então, por isso, as fístulas que você não tem como saber para onde vai. Por isso, as ressecções. Pode se apresentar em outros locais, tem a descrição, por exemplo, em tosqueadores, ou ordenhadores, ou cabeleireiros, ou os que cuidam de pet, de ter o cisto pilonidal interdigital, ou então na parede torácica, em quem segura os animais. Então, também pode ter essa reação, mas é muito raro. A incidência é cerca de 26 pacientes para cada 100 mil habitantes, com pico de incidência entre 15 e 24 anos. Então, o cirurgião pediátrico passou a atuar nessa área por conta da gente ter avançado aí até os 18, predominantemente no sexo masculino. E quanto aos pelos, não tem a ver com raça, mas com a cor do pelo. É o pelo escuro, que é um pelo mais duro, ele tem uma tendência maior. O número de pacientes com esse tipo de pelo vai ser maior. Claro, já peguei paciente que você tem uma penugem ali de pelos claros que você nem vê, mas no geral são pelos mais escuros. E ocorre uma recorrência familiar. Então, muitas vezes você na consulta pergunta, e o pai teve, o tio teve, o irmão, existe uma recorrência familiar. Sempre se associa a obesidade, sedentarismo, má higiene, né? Então, você imagina aquela pessoa que vive sentada, que estão ali, que não faz a higiene adequada, não, isso é um pouco de tabu, porque você vai encontrar em pacientes que não, completamente um outro perfil que não tem cisto pilonidal. Sempre brinco com os pacientes que se eu tivesse uma tendência, eu mesmo teria, porque eu tenho a tendência de sentar em cima do cóccix e não em cima dos isquios. Então, é uma coisa aí para mudar também para os pacientes de como sentar, tá bom? Bom, alguns pacientes podem ter uma vida inteira uma fosseta, ali um sinus na linha média e serem assintomáticos. Isso não é motivo para ter cisto pilonidal. O primeiro sintoma geralmente é o paciente que já vem com abscesso, que pode ou não drenar espontaneamente. Às vezes o abscesso ele drena espontaneamente, às vezes não drena espontaneamente. Eu hoje tenho uma conduta no consultório, quando vem um paciente, teve apenas uma drenagem espontânea, teve um abscesso, drenou, fechou, não ficou fístula. Eu peço essas mudanças de comportamento e a depilação antes de indicar a cirurgia. Então, só vou indicar se ficar uma fístula, se tiver o orifício aberto ou se teve mais de duas quadros infecciosos nessa região. Aí você vai ter os pacientes que evoluem com esses abscessos crônicos e as fístulas com granuloma. Então, você pode ter os orifícios assintomáticos, como você pode ter os orifícios sintomáticos, que sai secreção, que sai secreção, pode ser que nunca inflamado de uma forma aguda, mas sai secreção, incomoda, tem dor. Ou você tem os abscessos agudos, ou a lesão complexa com vários orifícios, às vezes tem vários orifícios, inclusive lateral. O tipo 4 é aquele que tem recorrência mesmo após a cirurgia, e o 5, aquela ferida crônica que não melhora mesmo com a cirurgia anterior. Bom, como qualquer doença, o que que a gente quer? Um tratamento simples, de curta internação, com pouca dor, que o paciente retorne rápido às atividades. Então, quando a gente busca qualquer tratamento para qualquer paciente, é isso que a gente busca. A gente quer que ele seja simples, um tratamento rápido,
que ele fique pouco tempo internado, né, as nossas rotinas, com pouca dor e o retorno rápido às atividades. Mas também a gente quer que tenha baixa recorrência, né? Então, a gente precisa tirar os fatores recorrentes daquela doença. Então, a gente pode fazer uma drenagem simples, né? Então, aquele paciente que tem aqueles orifícios aqui, e ele faz uma drenagem simples, né? Então, pode ocorrer uma drenagem simples. Se não ficar uma fístula, você faz o tratamento dos pelos. Você também pode fazer a abertura dessa fístula e curetar nesse mesmo procedimento, e aí ver como é que evolui. Alguns pacientes já me ocorreu de uma drenagem, ele drenou, ela acabou marcando, então no começo, quando eu comecei, acabou marcando a cirurgia, quando ele chegou, a criança chegou no dia, né, o paciente, não tinha orifício, não tinha sinal, não tinha recorrência, eu desmarquei naquele dia. Então, a partir daí, eu tomei essa conduta de aguardar um pouco. A técnica aberta, que todo mundo conhece, né? Que é deixar aberto, chega até lá embaixo, retira tudo. Por que que retira tudo? Porque a gente não sabe para onde caminham essas fístulas, tá certo? Ou você pode fazer uma incisão com fechamento primário ou com retalhos. Quando você faz a fechamento primário, a gente tem muita abertura. Então, você fecha ali na linha média, você tem abertura e não adianta nada, e depois fica o mesmo tempo aquilo aberto. Então, existem algumas técnicas que são retalhos, né? Que você faz para tirar a incisão da linha média. Então, você tira a incisão da linha média, como vocês veem aqui, ó. Você faz a incisão e faz um retalho. Quando você puxa, você tirou da linha média. Quando você tira da linha média, você tira a tensão e você tem uma melhor cicatrização. Mas é um tempo de recuperação longo também. Tem as pequenas incisões, as pequenas curetagens, essa eu vou deixar para o Zé explicar, porque ele tem mais experiência do que eu nisso. E então você com uma cureta, aquela cureta mesmo que você usa de dermato, você vai fazer o furo naqueles locais onde você tem a entrada do pelo, onde são os locais de entrada do pelo, e você vai curetar e para poder você tirar aquele caminho de entrada e cauterizar. Mas o Zé vai explicar depois, eu vou deixar isso para ele. E a minha experiência grande, que é a experiência com o Epsit, ou como o professor Ciro Espósito italiano gosta de falar, o Pepsit, tá? Para começar a contar essa história, né, do que é o Epsit, eu vou começar a contar do VAFT. Então, foi um tratamento desenvolvido pelo professor Meineiro, também italiano. Ele desenvolveu esse aparelho, né, que é a Video Assist Anal Fistula Treatment. Ele desenvolveu esse aparelho para tratamento de fístula anal. A gente nunca tinha utilizado, eu sempre usei pro tratamento do cisto pilonidal, mas recentemente nós usamos em um caso, num paciente aqui no servidor. Foi a Flávia que usou, não fui eu, e a gente ainda está vendo como é que está evoluindo, não tenho para saber se melhorou ou não. Mas para os pacientes, ele é um cirurgião de adulto, para os pacientes que têm fístula perianal, então ele desenvolveu esse aparelho que era para limpar a fístula e cauterizar, tá certo? Levando isso para o cisto pilonidal, ele mesmo levou, alguns anos depois, isso para o cisto pilonidal e chamou essa técnica de EPSIT, que é o tratamento do sinus do endoscópico do sinus do cisto pilonidal, tá? Isso vocês estão vendo foi 2016. O que que é esse aparelho? Parece muito com um cistoscópio. Então, você tem o canal de trabalho, a ótica, onde você vai segurar o aparelho, aqui por onde vai entrar tanto a pinça de apreensão para tirar os pelos, como a escovinha, que é para fazer o brush, e o para você cauterizar,
tá certo? O Bug para cauterizar. Ele é um fistuloscópio, ele tem 10 French e ele tem 8 graus. Levando para as crianças, óbvio, ali pré-adolescentes, eu já tive paciente de 10, 11, 12 anos, o professor Ciro de Nápoles fez a primeira publicação ao paciente pediátrico. E ele chamou esse de Pepsit. Ele fez algumas modificações, são elas. Primeiro seria a altura do cirurgião, para poder se posicionar. Segundo que o professor Mineiro, ele primeiro ele faz a retirada de todos os pelos, depois ele queima e depois ele faz o brush, depois ele passa a escova. E o Ciro inverteu isso e ele queima por último. E é como eu faço. Não gostamos de nada sangrando. Então, ele fez um protocolo estruturado, ele tem hoje um protocolo estruturado, eu conheci o serviço dele, então, ele indica o uso da depilação a laser, isso é muito importante. Eu sei que não são todos os nossos pacientes que têm condição disso, mas é muito importante a depilação. E tem paciente, por exemplo, essa semana eu recebi um paciente síndrome de Down que para ele fazer a depilação a laser dói, a mãe não acredita. Eu recomendei o Vit Creme. O Bahia gosta muito também, que eu sei. Então, para poder fazer essa depilação, porque é muito importante que não tenha pelos. Então, cuidado na hora do banho, do cabelo, que não fique nada ali. Então, ele indica 2 sessões de depilação a laser pré-operatório, no mínimo. Então, o paciente que tem condições, ele vai fazer 2 depilações a laser antes. E aí, depois termina pós o tratamento cirúrgico. Mas a gente sabe que é difícil, mas é muito importante a depilação. Isso aqui é um vídeo, tem na internet, se vocês quiserem, de como é a cirurgia, tá? Então, para começar, eu vou mostrar um vídeo meu, mas eu sempre amplio um pouco, porque nunca é do tamanho, você tem que ampliar um pouco. Já nessa ampliação, você já consegue capturar alguns pelos ali, né? Para alegria dos residentes. Quando não tem, é bem frustrante. Depois você entra com o aparelho e aí você olhando, você faz toda essa retirada de pelos. E tem que perder tempo nisso mesmo, não é para ficar. Então, retira tudo. Aqui ele explica fazendo, ó, eu faço depois o brush, e o brush é muito importante porque ele vai, você consegue tirar. Você tira granuloma, sai todo aquele tecido e sai também os pelos. Quando tem muito pelo é fácil. E aí depois você faz a cauterização, tá? E aí você tem a cicatrização. Esse aqui é uma imagem, eu vou parando um pouquinho para explicar. Aqui eu estava com o aparelho do lado e mostrou exatamente como que a gente faz. Então você vê que eu estou com um Kelly, então eu entro e aumento aquele orifício, aumento para poder entrar o aparelho. Depois vem a primeira fase, que é uma fase de enchimento da cavidade. Então você entra ali, você não enxerga nada, é uma imagem muito ruim. Mas aí primeiro você tem que encher a cavidade e a gente usa o manitol mesmo, ou manitol sorbitol. Você enche aquela cavidade com um pouco de paciência. E aí você vai buscando os orifícios, você vai buscando as fístulas, né? Ó, tá vendo? Achou até onde vai, até onde é uma área grande, geralmente é uma área grande, apesar do orifício. E entrar por todos os orifícios, essa é outra dica, né? Então, tá vendo? Ó, toda a área que a gente vai trabalhar. Então, você tem que entrar em todas as fístulas. Então, às vezes tem uma mais para cima, você tem que comunicar toda a cavidade. Então, olha os pelos que a gente vai retirando. É um aparelho delicado, é uma imagem de cuidado. Então, você vai segurar na manopla, mas você tem que segurar na ponta com muita delicadeza. Se a tua mão tombar, você perde totalmente a sua cavidade. Então, é de delicadeza mesmo. Apesar de. E aí você vai achando, tá vendo? Você vai achando todos os pelos, você vai passando aqui a escovinha, ó. Então, quando tem muito pelo,
Às vezes você passa a escova, você não consegue tirar, você passa a escova, roda ela bem, fecha ela, você tira, você vai tirando e vai tirando todo esse tecido de granulação. E aí, depois disso, você entra com a cauterização. A cauterização, você pode, está descrito que você pode usar até 25. Eu geralmente uso 20 com segurança. Com muito cuidado, quando vocês forem usar o aparelho, isso sempre, né, para qualquer aparelho de vídeo, cuidado do seu bug bee estar longe da ótica, né? Quando eles me emprestam o aparelho, né, e às vezes para eu usar no hospital público, porque não manda aqui onde eu trabalho, eu não tenho, no servidor eu tenho o aparelho, no manda aqui eu não tenho, então às vezes eles me emprestam o aparelho e eu tenho muito cuidado, eles nem vão junto porque eles sabem que eu tenho muito cuidado, muito carinho com esse aparelho. Então, você tem que ter esse cuidado da distância para você não prejudicar a sua ótica, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, e você fica com toda essa cavidade queimada. O que que a gente usa depois? Então, se acabou, fez tudo isso, então essa é a diferença. O meineiro, nesse momento, ele passaria o brush de novo. Acho que a gente, cirurgião pediátrico, não gosta de nada sangrando, a gente gosta de deixar tudo bem cauterizadinho, sem sangramento. O curativo, eu sempre usei nebacetim, qualquer pomada ali para ajudar a manter o pertuito limpo, evitar até, eu acho que o nebacetim é bom. O Ciro, eles usam o óleo de girassol, né, o Dersane. Então, eles usam isso. Hoje eu tenho misturado o Dersane com o Nebacetim. Mas vai cicatrizar de dentro para fora, uma cicatrização por segunda intenção, não tem jeito, tá? Mas é um orifício pequenininho, então é assim que a gente espera que fique. Eu imagino quando você usa o pitch, né, que você não está vendo, mas é isso que a gente quer, né? Queimar lá dentro toda a região, né? Abrir e queimar. Então, eu só não consigo ver as fístulas, né? Então, a vantagem do EPSIT é que você vai achando cada fístula. Então, nessa parte tem que ter paciência, porque às vezes você vai lá, chega numa cavidade. Não, você tem que procurar os outros orifícios. Eu acho que isso tem muito de quando tem recidiva, eu acho que tem muito dessa não busca de todos os orifícios. E esse é o aspecto que fica. Esse é um outro vídeo um pouquinho mais curto, mas é mais ou menos a mesma coisa. Deixa eu puxar um pouquinho. Você está vendo que no começo dá um pouco de desespero, porque não dá para enxergar direito, mas é isso mesmo. Então, conforme você vai tendo cavidade. Outra dica que eu posso dar é não colocar pressão, não coloque manguito de pressão. Eu operei uma vez um colega adulto, era um colega anestesista até, e não tinha cavidade, acabou colocando pressão, infiltrou ele inteiro. Assim, ficou ótimo, depois deu tudo certo, mas ele ficou infiltrado. Então, assim, não coloca pressão. Deixa cair, vai tendo um pouco de paciência, empurra com o aparelho para você ganhando cavidade, mas não coloca pressão. Então, esse é o aspecto que você tem dentro, tá vendo? Bem de granuloma mesmo, um tecido bem friável. Eu costumo falar que eu cheguei na gordura boa, né? Quando você vê tecido gorduroso mesmo, que você vê aquele amarelinho ali, você vê nem queima direito. Eu falo que é gordura boa. Então, chegamos onde a gente queria, era no final do cisto. Então, o que você tem que queimar é esse branco, essa área que é granulosa mesmo, tá? E é esse tecido bem esbranquiçado. Às vezes você entra, você não encontra o pelo mesmo, mas você encontra, tá vendo? Esse tecido. Então você vai tirando, você vai limpando, você vai fazendo essa higiene todinha dessa cavidade. E depois passa a escova.
e depois a cauterização. E a cauterização ela é bem satisfatória, então aquele cuidado tem que virar o aparelho, para lado você tem que cauterizar toda a borda, não adianta só ali onde você está vendo, não, você tem que virar o aparelho e cauterizar tudo. Então, um pouquinho de paciência, assim, quando o procedimento não é um procedimento demorado, óbvio, você vai, mas assim, no começo, quando eu comecei, eu era um procedimento bem demorado, assim, porque a gente demorou para chegar em toda esse combinado aí que a gente tem hoje, que faz bem protocolado, tá? Alguns aspectos, né? Então, essa era uma criança que tinha uma fístula aqui, já tinha tido várias infecções, e no pós-operatório, esse foi logo no começo, eu fiz apenas, tá vendo? Eu entrei por aqui. Mas eu acho que hoje eu entraria pelos dois orifícios, eu buscaria os dois. Mas esta menina não teve recidiva. Esse você vê, olha, também foi bem no começo, a gente não tinha essa orientação de retirada de pelos, tá vendo? E o orifício fica assim, ele vai ficando, vai diminuindo e vai fechando. Então, assim, em termos de pós-operatório, o paciente, com 3 semanas, em uma semana, ele volta às atividades todas escolares, pode voltar. Eu peço para esperar fechar a fístula para voltar. Pode academia, mas esporte de impacto não. O fechamento desse orifício ocorre entre 4 e 6 semanas, tá? Esse aqui foi um outro, esse menino teve recidiva, né? Mas também com tudo isso de pelo fica difícil. Esse aqui, 40 dias que já estava fechando. E essa, 30 dias, 10 meses, essa paciente não teve recidiva, mas ó, os pelos continuam aqui. Mas tem que mudar um pouco a postura também. Então, sobre o EPS, eu sei que precisa de um material especial, o aprendizado da técnica, né? A gente ensina, mas cada um vai criar sua curva de aprendizado, mas o ponto positivo é a curta internação, pouca dor e o retorno rápido às atividades. Então, eu acho que isso é tudo ponto positivo. Obrigada, esse é o meu e-mail, se alguém quiser mais orientação. Agora, Bahia, você quer que eu volte naquela imagem, Bahia, para você explicar? Não, assim, tá me ouvindo? Sim, Bom, excelente. Eu fico muito feliz, na verdade, da gente ver essa técnica sendo repassada, sendo difundida, né? Porque eu sou, para quem não me conhece, né, eu sou cirurgião pediatra e sou coloproctologista também, sou titulada brasileira de coloprocto e atuo nas duas áreas, eu atendo adulto, faço exames em adulto, manometria, etc., mas não opero adulto. Porque eu fui fazer a minha formação em coloproctologia depois de 10 anos de formado em cirurgia pediátrica, 10 a 12 anos. Então, hoje já tenho alguns anos de formado, mais de 30, mas a gente tem feito essas abordagens de várias formas e às vezes até combinadas, Natália. É super interessante isso, a sequência. Eu publiquei, não sei se você viu minha publicação no Journal Coloproctology, a gente publicou, foi a primeira publicação, acho que nacional, acho, brasileira, em criança. Foi o Pepzit, antes tinha Disposito da Itália, em Mineiro, também em adulto. Mas em criança fui eu, Ramon Mendes e Luciano Ferreira, que é da Procto também, que são meus parceiros da equipe da Procto, a gente opera junto. E esse resultado, quando eu trouxe em 2019, não sei se vocês estavam num congresso de Foz do Iguaçu, hein, Karine, que meu pai ainda era vivo, o José eu Bahia. estava. E foi Pois a é. primeira vez que eu vi, E né, foi a primeira vez que foi lançada em criança no essas Brasil. coisas. Foi essas diferenças, assim como o Lift, que eu também levei, que era a novidade no tratamento da fístula em criança. Então, essas novidades que a gente pôde trazer da Procto para a criança, eu acho que é super interessante. A gente traz para eles uma realidade muito acolhedora, né? Porque imagine fazer aquela cirurgia que a Natália mostrou, aberta, imensa, né? E isso numa criança, né?
uma recuperação de alguém que quer a parte lúdica, não tem o conhecimento, não tem a, vamos dizer assim, o discernimento de ter que ficar quietinho e etc. E o retorno para essas atividades, para eles, é muito demorada se não for feito dessa forma como a gente está mostrando aí. Uma coisa que eu acho assim super interessante a gente tem que falar são essas variáveis que a gente vai enxergar. Por exemplo, 99,9% dos casos que eu tive tem mais de um furinho, né? Vamos dizer assim. Aquilo ali eu brinco explicando para os familiares que aquilo é um buraco de formigueiro. É igual um buraco de formiga. Você tem os furinhos pequenininhos, mas lá embaixo existe uma cratera, né? Esperando por você. Então, não é a pessoa, é só esse furinho, doutor. Não, não é só esse furinho. Aí eu consigo mostrar para eles que não é só esse furinho com ultrassom. Então, o ultrassom dessa região, eu faço ultrassom endonal e faço transperineal. O endonal nas crianças maiores ou pré-adolescentes é mais factível. Mas se você for analisar um aparelho dessa grossura aqui para a gente colocar, né, numa criança menor, é realmente uma coisa muito chata, né, de mexer. Aí eu uso o transperineal, né, e aí eu faço o tipo linear que a gente faz para veia, para punções venosas. Então eu uso ele transperineal, pode ser localizado tanto, se for menina, no sulco vaginal dela, entre os grandes lábios, ou transversal abaixo do pubis, um pouquinho mais para baixo. Você vai ver bem claramente esses orifícios para se tem alguma comunicação com a parte retal. Eu já vi comunicação de cisto pilonidal com fístula anal, que é um negócio chato, gravíssimo, porque é uma comunicação. Esses 3 furinhos que a gente vê normalmente, ou mais furinhos que possa ter no sulco interglúteo, ele pode estar bem tão baixo que ele pode fistular até para a alça do pubo retal, que é logo perto do cóccix. Então a gente tem que ter muita atenção e fazer exatamente o que a Natália falou. Procurar fazer. Meu hábito é: pego o paciente com cisto pilonidal, eu já faço o VET, que é a coisa mais rápida para fazer, o VIT, né, que chama, que é a depilação a creme, né, e consigo tirar isso tranquilamente e deixar aquilo igual bumbum de neném. Tem que estar limpinho, sem um fiozinho ali dentro. E orientar esse asseio o tempo inteiro e explicar que qualquer fio, qualquer forma de sentar também, essa forma de deitar, porque o pessoal não senta, né? Ele deita. Então, deita em cima do cóccix, exatamente, se jogando. E é normal, a maioria das pessoas fazem isso, né? E a gente tem que procurar que tem que ter elegância agora, sentar na ponta da cadeira, fazer uma lordose e deixar esse bumbum liberado aí para que a gente consiga ter uma cicatrização melhor. Eu hoje, Natália, tenho feito algumas coisas interessantes, assim, que para a gente que está vendo aí, que não consegue ter o fistuloscópio, né? Porque isso, como você bem explicou, isso vem numa fístula anal. Então, pessoas que faziam o tratamento da fístula usavam o VAFT. Só que para a gente, nossa fístula é minúscula, né? Então, não tem como passar um VAFT dentro das nossas fístulas 90% das vezes. Nem os pré-escolares a gente não consegue passar um VAFT, a não ser que sejam aqueles meninos grandes, que já tem meninos que são quase porte de adulto. Né? Mas mesmo assim é mais difícil para a gente ter aquela visão que eu tenho na Deprócto quando a gente passa no AFT. E é super interessante. Hoje já tem o fistuloscópio flexível, que é super interessante. Eu tenho usado esse fistuloscópio e já para algumas coisas, eu vou tentar até levar para o congresso. E é uma coisa, é bem fininho, flexível, onde você passa a fibra do laser dentro dele. Então, uma outra abordagem que a gente pode fazer hoje, com essa explosão do mundo do laser, né, é a utilização do laser, né, diodo, que você pode ser ele radial, e essa técnica fica muito mais simples, mas em compensação muito mais cara. Né? Porque quando a gente parte do pressuposto de fazer essa técnica, como a Natália bem mostrou aí, você está analisando que quando você passa o fistuloscópio por dentro desse orifício, você tem que injetar água. Né? Não sei se eles perceberam, mas é como se fosse um cistoscópio. Tome-lhe água, jogando ali dentro, aspirador no outro orifício, e assim você consegue ter uma visibilidade melhor e um asseio melhor. Né? Você pode até jogar um pouquinho pela seringa, fazer uma pressãozinha pelos canais de trabalho e fazer com que esse fluxo de água tire um pouquinho as secreções maceradas, todas aquelas coisas que estão ali dentro, além do pelo, naqueles tecidos desvitalizados. Então, acho que isso é válido para caramba.
Eu já cheguei a um ponto de operar lá em Fortaleza. O João Henrique me convidou para ir lá em Fortaleza para ajudar a fazer os primeiros PEPs dele. E aí ele me enganou, né? Porque ele chegou para mim e disse: Ó, Zé, vem cá que você vai implantar aqui o serviço de manometria aqui e tal, e vai fazer um PEPzite. Quando eu cheguei lá, tinham 5 PEPzites para fazer, né? E ele saiu empurrando os PEPzites para eu fazer com o punch, que é o que a Natália falou que eu uso também. Esse PEPzite, ele não tinha um fistuloscópio. E aí todo brasileiro é bem inventivo, e aí a gente usa o cistoscópio. Então, é uma possibilidade. Quando você não tem o fistuloscópio, que hoje é um instrumento caro, né, e é um aparelho caro, você pode pegar o cistoscópio, que todo hospital tem, faz o primeiro orifício, aquele orifício onde você tem um furinho do cisto pilonidal, você faz aquele orifício, vai comunicar com a loja, passa o cistoscópio, injeta o soro, a água vai ficar correndo, e ali do cistoscópio você tem uma visão boa de onde está acontecendo. Só que você no cistoscópio você não tem esse canal de trabalho para passar a pinça. Aí o que é que a gente fez tabajaramente? Como ele tinha uma pinça de 2 milímetros de vídeo, laparoscopia, então a gente conseguiu passar paralelo à entrada do cistoscópio a pincinha de 2 milímetros, acatando tudo que a gente podia fazer para retirar essas secreções. É uma possibilidade boa também, mas a sequência é exatamente essa. Passa um instrumento de trabalho de visibilidade, olhou, passa a pinça de trabalho, tenta tirar o máximo possível, a escovinha também para acabar de tirar as zonas maceradas. Daí, de novo, eu lavo com soro fisiológico, ou às vezes água oxigenada, que o pessoal gostava de usar, eu uso mais o soro fisiológico, e daí depois que eu começo a cauterização. Né? Hoje eu faço a cauterização com laser, a gente dispõe do laser, então eu consigo fazer hoje com laser, e esse laser hoje a gente consegue fazer ele, tanto ele circular, porque a vantagem dele é que ele já sai colabando o espaço morto. Então você não deixa esse espaço aberto, essas secreções formando, e o laser, e isso ele já puxa a parede e já deixa ela colabada. Outra opção é você usar o vácuo, mas acho que são coisas que vão encarecer demais a cirurgia, né? Mas você tem na mão, ótimo. Mas se você não tem, é simples, é fazer exatamente isso. A opção do punch é uma opção barata e é uma opção super exequível, né? Muito bem exequível, principalmente porque, quando a Natália mostrou, acho que vocês não, pode ser que a pessoa não tenha prestado atenção no orifício formado. Às vezes, você para atingir a cavidade, para passar o fistuloscópio, provavelmente ela pode ter feito uma incisão normal ou com pinça. No furinho onde tinha a lesão, a pinça entra de forma vertical, vamos dizer assim, perpendicular ao orifício, e dá uma divulsionada, uma lacerada, um aumento. O que é que o punch tem de vantagem? Como ali é um folículo, aquilo tem uma zona dos sinos, o punch ele entra e tem vários tamanhos. Eu tinha até uns punch aqui para mostrar, mas é punch dermatológico, não tem dificuldade de você colocar no Mercado Livre, você vai achar. Então é um punch que tem de 8, tem de 12, tem o menorzinho. Então você vai ver de vários tamanhozinhos, e aí você coloca no tamanho do orifíciozinho que você foi, entra perpendicular girando, então ele vai tirar um cone. Ele vai tirar exatamente um cone onde vai chegar direto na cavidade. Esse cone, quando você tira, você já gera um orifício circular, bem formado, né, simétrico, e aí você vai fazer 2, 3 orifíciozinhos desses. Porque, na verdade, essa loja ela é grande. Não adianta você, como a Natália falou, você tem que ver a comunicação. Se você só tratar aquele pedacinho ali, vai recidivar. Normalmente tem trajetos fistulosos, então eu comunico um orifício com o outro. Então eu faço exatamente o buraquinho da formiga. Tem ali formigueiro, tem um furinho aqui, abro outro furinho, no outro furinho que ele tem, e um outro se tiver. Se tiver 3, abro 3. E nesses 3 eu vou intercomunicando, passo a pinça, vejo como está, passo o fistuloscópio. Hoje eu não uso mais esse fistuloscópio rígido. Hoje a gente já tem esse fistuloscópio flexível, e a gente já usa esse fistuloscópio flexível. E aí já passa o laser no canal de trabalho e sai colabando ele, queimando essas regiões. Quando você não tem nada disso, né, que já teve chance de eu não ter nada disso, eu passava o punch, sem cistoscópio,
sem nada, e ia literalmente curetando no empirismo, passava, curetava e lavava, 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 curetava, lavava, 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 e tive resultados muito semelhantes aos que tem no Pepsite normal. Porque você realmente tira tudo, e aí você passa a escovinha coletando em cada orifício desse, e eu pego uma gaze, coloco num dos furinhos, puxo com outra outro e comunico com a gaze nos furinhos e vou limpando com a própria gaze, é uma opção, como não tem escovinha, a gaze seca, você vai puxando essas secreções também. São opções que a gente tem para tratar e como a gente vê, né, Natália, o cisto piramidal tem vários tipos. Tem os horrorosos, de vários tamanhos, e outros bem pequenininho, minúsculo, que a gente tem a sensação de que ele pararia sozinho. Mas ele não vai curar sozinho na grande maioria das vezes. Ele vai voltar. Eu acho que a vantagem do Pepsit, né, do Epsit, quando trouxe, foi a gente entender isso, e aí trouxe essa possibilidade de você ter outras formas de tratar, como, por exemplo, o punch e tudo. Então, porque você passa a entender como funcionava lá dentro, né? Isso. Que a gente aprendeu, Exatamente. seca tudo e joga fora, mas quando você começou a entender, então talvez essas possibilidades se apresentem, né? Isso, exatamente. Então, essas situações eu acho muito interessante, porque assim, não é mágica, né? O pessoal fala, não, perfeito, vamos botar laser, vamos fazer isso. Não, diz, olha, quando eu tenho opções de usar o punch e só o punch, eu uso só ele. Mas todo o acesso que eu faço à cavidade é com o punch. Então eu associo o punch com o Pepsite. Todo o acesso eu faço com o punch, porque é um acesso mais certo e eu tiro exatamente o folículo inteiro. Eu tiro aquela zona de isso, vai, já cai direto na cavidade e tira aqueles sinozinhos, aquele trajeto que ele não vai fechar, então já sai o cone. Quando esse cone sai, eu já estou na cavidade. Uma E coisa mais quando você chata usa para só o punch, depois você cauteriza toda essa. Se isso, você não tiver o exatamente. laser, você cauteriza. Cauterizo normalmente com bisturi. E quando eu não tenho um fistuloscópio para eu ver com bastão, que é uma coisa muito importante que você falou, não pode tocar esse bastão na ótica, senão você vai quebrar um aparelho caríssimo. Então você tem que, com a ótica, ver a ponta do bastão, de preferência uns meio centímetro ou mais distante de você. Né? Por isso que esse bastão, quando você for ver que Natália usou, ele tem uma proteção. Ele é encapado, é igual a pinça de laparoscopia, ele é encapado, só deixando uma pontinha dele, que é para estar agindo como trabalho de coagulação. Então é fundamental a boa técnica, né, para que a gente consiga ter bom resultado. Porque senão, se a gente achar que é fácil, só fazer os furos e sair resolvendo, vai sangrar, sangra. Uma das coisas mais chatas é o sangramento. Né? Tem casos, mesmo usando o Epizit, que continua sangrando, sendo chato para fazer. E aí, quais são as rotinas? Você pega uma gaze, passa pelo orifício, puxa pelo outro lado, comprime, faz um compressivo, normalmente ela para. Normalmente ela para. O grande pulo da questão é você não entrar muito fundo, porque você está ali no saco. E ali você pode pegar um vaso e ser complicado para você parar. Eu já vi casos assim de pessoas que vão mais intempestivamente, em vez de passar o punch ou furar com a pinça, enfim, vai lá no fundo no saco, pega na bainha, pega o fáscia, e aí é complicado para a gente tratar, às vezes tem que até que abrir para corrigir. Então, normalmente é uma técnica altamente reprodutível, não é difícil de se fazer. Em alguns serviços públicos que você não tiver, pode fazer só o punch e curetar. Você com certeza estaria oferecendo muito melhor do que fazendo a incisão maior, a cunha, a incisão em cunha. E tenha certeza que numa recidiva, você pode recolocar o punch, refazer o Pepsite, que vai ser muito melhor para esse paciente do que a aberta, que também pode recidivar. Né? Então, com certeza, na casuística de Natália, ela vai ter uma quantidade que tenha recidivado. Se ela refez, normalmente ela para. Eu, na minha casuística, eu tive 4 recidivas, né? E essas 4 recidivas eu reabordei e fiz ultrassom de novo. Então, como eu tenho sempre, eu faço ultrassom antes, eu sabia o tamanho da loja, da cavidade. E na segunda reabordagem, tinha uma fibrose grande no resto do buraco do formigueiro, já tinha fechado, ficou só o orifíciozinho que eles não fizeram depilação, e aí voltam pelo lá para dentro e
acabou contaminando de novo, refazendo um corpo estranho. E aí eu fui um punch só o punch, e o espaço da loja ficou diminuto, pequenininho, e deu para tratar ele rapidamente, ele melhorou. Uma coisa que é sempre controversa, que eu estava discutindo muito com o Ramon, é se coloca ou não coloca alguma coisa dentro, né? Então, pessoal, tem gente que gosta de colocar pomada, tem gente que não gosta de colocar nenhuma pomada, é só lavar. E eu, no início, confesso que eu colocava pomada. Eu colocava a colagenase e tal. Só que eu comecei a estudar muito os princípios dessa cicatrização, e a colagenase ela faz nada mais, nada menos que uma fibrinolise, né? Então, ele vai tirando um pouco aqueles tecidos, diminui um pouco até a cicatrização. Como eu limpei bem e tirei um pouco daquilo, eu pensei, então, vou usar primeiro, inicialmente, uma colagenase durante o início da semana, primeiros 7 dias, e depois eu tiro tudo e só faço o asseio com lavagem e secagem com a gase. Né? Então, uma dica que eu faço, nos buraquinhos, eu pego cotonete, pego uma gaze solta, coloco em cima, empurro com um cotonete, com movimento circular, e retiro essa gazinha bem junto. Então, assim, são manias que você vai criando, né, que você vai fazendo, mas cada um vai desenvolver suas próprias manias, mas com certeza a base do tratamento para o cisto pilonidal hoje, eu não consigo enxergar mais ele aberto. Então, seja ele qual for, eu trato com o Pepzid ou com o punch. E sendo muito sincero, o punch está ocupando um espaço muito grande pela simplicidade do tratamento, e o índice de recidiva dele não é alto, é quase o mesmo do Pepzid, e não tem, é o mesmo Pepzid, não tem nenhum problema de você fazer isso. Punch é Eu acho que o que a fácil gente e traz aqui execuível. de importante é a cirurgia minimamente, né? Cirurgia Não, minimamente. Então, eu olha acho as que ideias que a gente já deu aí. Você pode usar um punch puro, às cegas. Você vai passar o punch, pega a pinça, Kelly, vai para uma loja, entre uma loja e outra, entre um furo e outro que você usou do punch, você intercomunica ela, porque você viu previamente no ultrassom. Eu tenho a felicidade de levar com o meu aparelho aqui, meu ultrassom, para minha sala cirúrgica, e eu vejo na hora. Estou fazendo aqui, eu estou vendo na hora. Ó, tem comunicação ali, eu já passo só ao vivo e a cores. Eu já faço isso. E para a gente da cirurgia pediátrica, que vai ter no congresso agora, te falando sobre o ultrassom, o POX, né? Eu vou falar um pouco disso também, do ultrassom transperineal e o endoanal. Eu acho que é bem factível para todos nós da cirurgia pediátrica fazer isso, porque a gente já tem o hábito de mexer com o ultrassom para a parte venosa. Esse mesmo aparelho é o mesmo aparelho que você vai usar na pele ali e vai ver. É simples, é um ultrassom muito simples de ver. Né? Então, é um ultrassom de parede de pele, que você consegue ver os orifícios certinho, sabe, os sinozinhos saindo, e a gente consegue corrigir isso. Mas é aquilo que, como a Natália falou, a base disso tudo é a gente fazer cirurgia minimamente invasiva para o cisto pilonidal. Seja o híbrido entre o Pepzid e o punch, seja o punch puro, dá para ser feito. Agora, associar o laser é um luxo, viu? Acredite, sem dúvida. Natália, que é um negócio assim maravilhoso esse laser, viu? Quando você faz um furinho com punch, 1, 2, 3, pega o laser e enfia perpendicular Ele no vem, orifício, e ele vai radialmente queimando, ele vai fazendo a queima na parede inteira, ele vai ressecando. Gente, é um negócio muito bom, muito bom. que aumenta muito o custo, né? Mas Aumenta E os sobremaneira. planos de saúde não autorizam, né? Para Autorizam, outros. autorizam. Alguns autorizam. O Bradesco Saúde, por exemplo, aqui em Salvador autoriza, né? O laser, o fila, que também eles autorizam. Mas, assim, quando não autoriza, a média, só para você ter ideia de custo, eu fiz uma semana passada, né? A média de custo é R$ 8.000 o laser. Sim. Só para você ter ideia. Eu continuo dizendo que não justifica, na minha opinião, para quem tem um punch na mão e tem um cistoscópio para enxergar o que fez, eu acho que, literalmente falando, é o princípio que você começa. O fistuloscópio hoje vai estar sendo muito acessível, Natália. Chegue aí, eu vou ver se eu consigo pegar a referência do fistuloscópio. É tão legal, parece um. Como é que eu vou explicar? Parece um broncoscópio. Você tem a manopla, uhum. rapaz, é perfeito. Você coloca, gira ele entra no orifício, você vai ver todo o trajeto. Você tem um canal de trabalho, você consegue passar o laser, você consegue passar toda a irrigação. É muito legal o fistuloscópio, muito legal mesmo. Muito legal. É Agora, evolução, né? Estamos é uma evoluindo aí. evolução.
É isso, a gente não tem jeito, vai Ô, evoluindo e o caminho é esse. Zé, a gente vai ter para ao menos mostrar esses equipamentos no Congresso? Você Vou, acha que a gente consegue? Sim. consigo, acho que consigo sim. No meu curso pré-congresso de manometria, eu estou levando imagens comparando o ultrassom endornal e a manometria, fazendo analogias de anatomia, mostrando a anatomia e o vetograma, mostrando a utilidade do vetograma no sinergismo pélvico, jogando junto com imagens do. Estou levando uns plus para a gente ver e ver que vale a pena. A gente da cirurgia pediátrica tem muita coisa para fazer, né? Então, a gente tem muito armamento para diagnóstico e tratamento que poucas pessoas lançam mão e a gente precisa lançar mais mão nisso. E o jovem está aí para buscar, para romper isso aí. Né? E eu me sinto no meio dos Para dois. Eu fazer sou, as coisas novas, né? isso, eu sou um jovem idoso, então eu estou aí no meio dos dois, puxando esse link. Eu quero estar sempre na evolução das novidades para a cirurgia pediátrica e a Procto me ajuda muito nisso. A Natália viu aí a incidência, a probabilidade dela crescer trazendo a Procto junto com ela, foi o que ela fez. Ela viu a possibilidade, pegou o aparelho e levou. Você tem ideia que isso desde 2019, Natália, a gente já está fazendo isso, né? Foi pré-pandemia, né? Pré-pandemia. Pré-pandemia. Eu Zé e lembro Natália, tem uma pergunta aqui da Renata. Estou com uma Eu paciente de 16 anos com cisto pilonidal e acredito que são 4 fístulas, 2 em cada nádega. O que fazer se não tivermos o fistuloscópio, né? Acho que o Zé já, eu acho que o já Zé falou um falou, pouquinho. né? Faria o punch isso. em todos os orifícios e tem que fazer no de entrada, porque o de entrada geralmente é na linha interglútea. Isso. O da entrada é o principal, Comunicar. né? Que você vai localizar o orifício. Um conselho, Renata, faz um ultrassom dessa região que vai ficar claro para você. Pede ultrassom da região sacral. Quando você pedir esse ultrassom, se você pudesse fazer, é ótimo. Se não vai fazer, você pede ultrassom. Se você não puder fazer, pede ultrassom da região sacral. Você vai ver literalmente uma cavidade, como se fosse um abscesso, uma cavidade numa ecogenicidade escura, né, ela, hipoecogênica, você vai ver e vai ver os furinhos, como você vê no ultrassom de parede abdominal para o hérnia umbilical. Se ele está presente, é exatamente aquele caminhozinho, você vai ver esses orifícios do sulco interglúteo. Só que se você não tratar a ferida externa, aquela que fica no glúteo, que é aquela ferida maior, onde sai pus também, ela vai voltar. Então você tem que intercomunicar normalmente os furinhos do sulco interglúteo com aquele que você falou da fístula. Então você vai intercomunicar isso aí. E você, para isso, você pode usar estilete, você pode olhar, você vai estudar esses trajetos. Mas com o punch você resolve com certeza. Você faz o punch nos furinhos, faz a abertura mesmo da ferida, pode ser com bisturi elétrico, você faz a abertura da ferida ou com laser, e aí você vai ver que essa ferida externa no glúteo se comunica com essa lojazinha que está no sacro. Ô Zé, alguém está pedindo aqui se você tem alguma imagem de ultrassom do cisto para colocar aqui no chat. Ai, me pegaram aqui, peraí. A outra pergunta foi se a gente precisa mudar o paciente de decúbito para realizar o procedimento. Nunca precisei, Ah, sempre na posição clássica ali. clássica. Tentar achar aqui. Se eu ver se eu virar a câmera. Isso aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, é o trabalho, o Pepzit. Se vocês estão vendo aqui o Pepzit, se vocês quiserem, eu mando a publicação para algum grupo e vocês passam. É a escrita do Pepzit. Se eu ver se eu consigo inverter essa câmera aqui. Aqui. Esse é o Pepzit que a gente publicou. E aqui eu vou ver se eu consigo achar a gente aqui. Não tá, eu estou exatamente aqui no consultório. Pepzit, eu já saí daqui. Se eu consigo achar aqui na minha pasta de ultrassom o cisto piramidal. Eu acho que esses avanços da gente, né, cirurgião pediátrico, usar ultrassom, usar o que tem, é,
faz uma diferença enorme. E como vocês falaram, né? Não precisa estar em grande centro, não precisa ter o aparelho perfeito, você consegue fazer com cistoscópio, você consegue. Uma das coisas que eu fui operar num hospital não tinha cistoscópio, uma coisa que ajuda o histeroscópio, que o pessoal usa, né, na ginecologia, ele geralmente passa também, né? Ele não é tão grande. Então dá para fazer, né, como diz o. Aqui, Zé, não posso nem falar de Tabajara. O pessoal mais novo não entende. E pior que aqui o grande clube da cidade, o clube chique, se chama Clube Tabajara. Aliás, Zé conseguiu um negócio. Então Aqui, não ó, posso nem usar o termo que a gente usava antes. é o Tabajara. Tabajara era para os mais novos. Tabajara é aquele cara, é aquela solução que não é a ideal, mas você consegue trazer para aqui, ó. Esse aqui é uma das imagens que a gente fez com o linear, mostrando ó, o trajeto da fístula. Você vê se eu acho outra mais clara aqui se eu achar uma aqui da loja. Só um minutinho. Ó, o Décio falou que o artroscópio de joelho e ombro também dá para adaptar e Aí usar. desce, aí desce. O professor Pardal vai começar a agir aí, você vai achar é coisa, viu? Você vai achar coisa que não acaba mais. Aqui, para você ter ideia, é o ultrassom endoanal mostrando ó, esse desenho aqui, o abscesso que estava, ó, o pubo retal, ó, a alça do pubo retal. Estão vendo? Uhum. E aqui o abscessozinho delineado ali pelo cóccix, que era outra forma. Você já procura outro aqui. Ah, Natália, eu ia comentar ali quando você falou da dor da depilação, né? É, eu comprei até para uso em casa. Eu viajei para uma viagem, estava lá na promoção aquelas luzinhas da Brown, a luz pulsada mini da B Brown, que você consegue fazer a luz pulsada domiciliar para depilação e é zero de dor. E essa luz Então, cai dentro, tira Boa mesmo pelo. opção. tira. Tira, eu fiz basicamente 4 sessões na minha filha e diminuiu muito. E é zero de dor e o preço do aparelho, né? Ele custa o mesmo preço das 10 sessões, né, do laser e você, lógico, tem que ficar reaplicando uma vez por mês depois dessas sessões iniciais, mas não tem dor nenhuma. E pode ser feito em casa, então, para o paciente autista, o paciente mais ela funciona muito e sem dor. Foi Depois interessante eu isso, posso né, até Samir? mostrar o aparelhinho. Eu comprei fora, mas eu dei uma olhada e tem para vender. Lógico que o custo aqui é maior, mas eu acho que vale a pena. Até porque se o paciente vai fazer laser nas clínicas e é criança, né? As clínicas não fazem em menor de idade. E isso, como é indolore, vale a pena. Depois eu mostro. Olha aqui a imagem do transperineal, ó. Boa, Olha o, Kátia. olha o abscesso aqui, ó. Tá dando para ver? Uhum. Olha o trajetozinho, ó. E aqui a área A toda loja. marcada do abscesso. Deu para ver aí? Uhum. Ó, sinozinho. Aqui a gente entra com punch aqui, ó. Você já vai cair aqui. Então você já tira essa zona aqui, ó, que é uma zona que não vai cicatrizar porque é o trajeto fistuloso, ele é liso. Duas superfícies lisas não se colam. Então, ela já escarifica com o punch aqui e já entra nessa região aqui, ok? Ok. Ótimo. É Começar. interessante. Aqui, e no pós ou intraoperatório, vale a pena usar o laser na pele? Então, eu até Cara, respondi aqui que a eu depilação tem que fazer 2 sessões antes e depois o resto depois.
mas eu acho, você fala para fechar a pele, isso que eu ia perguntar aqui para a Bárbara. Acho que sim, esse laser que agora a gente faz Eu freio de uso, língua e o pessoal está fazendo, tá? Ah, eu o uso Zé está DMC. fazendo? Eu uso o DMC, que é um laser que ajuda o colágeno. Mal não vale fazer, tem trabalhos científicos publicados com um nível de evidência mais ou menos, vamos dizer assim. Eu costumo dizer que não é aquele nível de evidência clássico que você vai dizer assim, não, eu vou usar isso aqui, isso vai fechar. Não, mas uma coisa eu tenho percebido, nas feridas maiores, ele adianta, ele aumenta, diminui o tempo de cicatrização. Ele vai se encurtar. Os que eu fiz com laser, que eu fiz sem o laser ajudou a aumentar, porque o calor basicamente é um efeito de um calor, né, local, vai aumentar a vasodilatação, esse aumento da vasodilatação vai trazer mais o fluxo sanguíneo, que vai trazer mais substrato para cicatrização, mais colágeno, produção de colágeno, etc. O Frax, que você também faz muito hoje em dia, que são pequenos furinhos que você vai colocando, estimulando o colágeno, ajuda. Mas assim, eu acho que isso tudo encarece demais para um ganho pequeno, vamos dizer assim, para um ganho de 10 dias, 15 dias a mais, sei lá, foi o prazo mais ou menos que ficou. Eu não sei se isso seria E é algo assim rápido, né? A recuperação é uma recuperação rápida. rápido. Você vai fazer uma cirurgia dessa, não sei, Natália deve ter a mesma sequência que eu. Você vai se fechar entre 2 meses, 1 mês e meio no máximo. Mês e Entre um meio no mês, máximo, isso mesmo. máximo. Aí isso aí se fecha, não tem como. Por isso que eu deixo ele seco. Eu não uso mais pomada. Eu lavo, deixo seco, limpo, faço os asseios sempre, não deixo mais com nada. Ele vai fechando de dentro para fora. Então, assim, é tranquilo isso. Uma outra coisa que está surgindo muito grande, eu estou participando agora de um trabalho multicêntrico, que é com o André Araújo de Brasília, que é prócto. A gente até já botou na plataforma Brasil para fazer esse trabalho junto, é o uso da célula-tronco, né? Você faz o emulsificado gorduroso ou no plasma e injeta periferida para aumentar a produção, de acelerar essa cicatrização. Ele fez, eu nunca fiz em criança, né? E eu fiz para fístula. Eu fiz para uma fístula complexa de Crohn e melhorou absurdamente. Eu fiz com a gordura, ele era maiorzinho, fiz com a gordura, o meu sobrinho, ele é cirurgião plástico, então ele conseguia fazer, fez a retirada, entra na centrífuga, você retira e aplica. Rapaz, melhorou muito. Muito, 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 muito. Eu acho que é um grande futuro. E hoje pode ser retirado em criança pelo sangue, no plasma. Então, eu acho que é algo que tem que se pensar. E a gente está tentando trabalhar isso, eu e o André, num trabalho muito cêntrico, eu em criança e ele em adulto. Muito legal. Legal. Gente, adorei, né? Foi muito bom. Eu acho que a presença do grupo, não sei se o Adriano quer comentar alguma coisa, Ana Raquel, alguém tem mais alguma dúvida? Foi fantástico, Zé e Natália. Eu acho que a gente trazer isso, né, para todo mundo. Ó, o Adriano aí. Tudo bem, Adriano? Tá mudo? Parabéns, parabéns. Eu fiz uma pergunta aqui da posição, eu não sei, nunca fiz, né? Só para Mas ele aprender. tá. Eu Parabéns pelo também. pioneirismo, viu, José, Natália, parabéns. Obrigado. Satisfação. Ó, o Décio está perguntando qual referência desse é a luz pulsada da Bebral. Não, nesse não. Referência desse laser acho que é do Zé. Tem usado em várias situações um laser utilizado por odontologistas. É o DMC, é o laser da DMC, é um laser de baixa frequência. Você tem tanto o infrared e o red que você vai usar. Hoje já tem até literatura, livros dizendo quanto de frequência você vai usar: 2 joules, 4 joules, 6 joules. Já tem, é um negócio bem interessante. Eu costumo brincar dizer o seguinte: mal não vai fazer, não. Mas o índice de evidência, a evidência científica, eu acho que a gente tem que sempre pautar em evidência científica. A evidência científica não é aquela nível A, mas já tem diversos trabalhos publicados na literatura internacional e nacional e que com bons resultados. Mas tudo a gente tem que trabalhar com evidência científica, né? Sim, a gente podia até trazer, né, uma aula de quem usa bastante esses lasers para a gente aprender um pouquinho deles, né? Tem Eu uma não sei menina, quem. tem uma amiga minha, Sunaira,
que é lá de Brasília, que ela dá diversas palestras, dá cursos sobre laser, né? E eu aprendi muito com ela. E é um universo, gente, que eu acho que é algo assim interessante. É caro, claro, mas vai ser a realidade, viu? É uma coisa que está vindo cada vez mais forte. O laser é uma fonte de energia, é uma forma de energia, onde ele dissipa muito menos calor, ele queima muito menos região, dá muito menos reação, né? E tenho visto o pessoal já querendo operar fimose com bisturi de alta frequência, né? Então, trabalhando com um bisturi da Loctal, é um excelente bisturi, esse bisturi desse pessoal é top. Eles fazem um corte assim tão a pulsação de frequência é diferente do bisturi elétrico normal, então a linha de corte dele é precisa, dá pouquíssima reação é, de queima e de edema, e de formando esse seroma, e a cirurgia sai realmente. Eu fiz umas 6 cirurgias de fimose com esse aparelho, ele trouxe de São Paulo, é daí de São Paulo a empresa. Eu posso depois compartilhar com vocês, eles têm cursos gratuitos aí do uso desse aparelho deles. Eu encontrei eles num congresso, e eles têm o Frax nisso aí também, é radiofrequência, é um aparelho que não é caro, na época do congresso foi vendido por R$ 50 mil, e é portátil, pequeno, você leva para o centro cirúrgico, e eu fiz umas cirurgias de fimose com esse aparelho, eu achei assim fenomenal. É totalmente diferente do que o bisturi normal. Vamos ver, depois você me passa o contato dessa tua amiga de laser que eu já vou Passo, atrás. passo. Uma boa aula. Sim, não, acho para todo mundo, né? A gente entra nesse universo e quer saber cada vez mais. Então, boa noite, obrigada, Natália, obrigada, Obrigada Zé. a todos. Obrigado. Foi um prazer Vamos estar com lá, né? vocês, sempre A bom gente rever todo mundo. vai colocar Vai ser para uma aula, divulgar um no canal bate-bola da, aqui. E né? agora o que eu quero agora é vocês, novos residentes e etc., todos lá com a gente em Natal, né? Não vamos fraquejar, vamos botar nosso congresso lá para cima, vamos todos juntos, né? Tentar nos ver pessoalmente naquelas conversas de bastidores, nos estandes, nas aulas, para a gente trocar essas informações e poder estar próximo um do outro, saber o que cada um está fazendo, que eu acho que foi a nossa opção quando a gente assumiu aí a sociedade, que é para tentar nos unir, né? Trazer mais para próximo os jovens cirurgiões e deixar a cirurgia pediátrica na maestria. E nós, Natália, vamos fazer pôster físico, né, Zé? Aham. Para poder encontrar as pessoas. Posto é Que- físico. que- Sou Não, Eu, contra isso, eu, então. eu prefiro. Eu todo prefiro mundo, também. assim, porque daí tá lá embaixo do pôster, todo mundo conversando, que aquele negócio ninguém olha, e É. só tem um que assiste teu trabalho, e a gente discute muito pouco o que todo mundo está fazendo, né? Eu acho que Às vezes a passar gente e tem que olhar. voltar um pouquinho para trás e não é ruim. Não, Não. não é. Não é. E é importante porque eu costumo brincar aqui no Congresso de Gramado, eu não sei se quantos foram lá, e a Karine brigou, a gente deu uma risada boa, porque a gente disse assim, não, não vai apresentar, não precisa apresentar o trabalho, a gente dá o certificado para vocês. Pô, gente, eu acho que o jovem, ele quando pega a passagem, cara, vai para lá, ou residente, ou estudante, vai apresentar um pôster de um serviço, ele quer ser visto, é a primeira vez que ele treme, é a primeira vez que ele sente aquela energia, é a primeira chance que ele tem de se expor, dele colocar as informações dele para fora e ter orgulho de si próprio, dizer, não, eu fui para o congresso, eu apresentei esse negócio. Ah, não, estou me certificado, vale nada, né? Então, uma das coisas grandes que eu defendo é que todo tema livre e os posters têm que estar presentes, as pessoas têm que estar vendo o que o serviço está trazendo. Porque eu já vi muitas novidades boas, já vi muitos artigos bons, trabalhos bons em temas livres, que só tinham 5 pessoas na sala, né? Então, isso, na minha opinião, desrespeita o trabalho e o esforço que o serviço teve de trazer uma novidade, de levar seu residente, de levar seu interno. Eu acho que a gente está trabalhando muito bem em relação a isso e valorar essas ações dos jovens cirurgiões, né? E essa menina aí, essa Karine, rapaz, é um fenômeno. Eu deixar aqui publicamente meu agradecimento para ela,
pelo entusiasmo que ela tem, pela energia que ela dispensa para a nossa diretoria e para toda a cirurgia pediátrica. Parabéns, Canice. Obrigada, Zé. Eles me dão trabalho, Natália. Não. Daí eu faço. Não, não muito. Então tá. Boa noite, bom. então, Boa noite. gente. Obrigada. Vai Muito ficar bom. gravada e disponível no site para todo mundo. Ó, a Renata está elogiando, tem vários elogios aqui. Tá bom? Um Obrigado. abraço. Tchau, tchau. Outro. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau.